Imagina o seguinte, uma cidade redonda. Essa aqui é a cidade de Zeta. Na verdade, é o universo de Zeta. Tá? Eu tenho uns textos escritos sobre isso, o universo de Zeta, e a ideia não é minha. O cara que eu falei que você coloca o tempo como quarta dimensão, que eu indiquei, vocês não acham para vender, mas tem sebo bastante, é uma obra-prima chamada 1, 2, 3 Infinito, um livro de Jorge Gamal, que ele vai trabalhar com isso. Ele apresenta o universo de Zeta, a ideia dele. Tá? Esse universo é a seguinte propriedade. Eu faço algumas adaptações. Né? Se você se afastar, imagina uma cidade, se você se afastar do centro, você encolhe. Você não, tudo encolhe. De forma que, se você andar até a metade da cidade, você tem metade do teu tamanho e tudo tem metade do teu tamanho. Falou? Tá legal? Imagina o seguinte, se você andar mais dessa metade, você ficou a metade do tamanho que tinha aqui, ou seja, 3/4, encolheu 3/4. Me conta uma coisa, se você está aqui no centro, e de acordo com o tamanho que você está aqui no centro, alguém olhando do lado de fora, identifica que você teria que dar 1000 passos para sair da cidade, se você andar até a metade, quantos passos você vai ter que dar para sair dessa cidade? 1000. 1000. Por quê? Porque tua perna ficou da metade do tamanho que tinha aqui. Você vai ter que dar 1000 passos para sair dela. Aí você anda até aqui. Agora, quantos passos você vai ter que dar para sair dessa cidade? 1000. Ou seja, essa cidade é infinita. Ela é limitada, mas ela é infinita. Você não sai dela. Se for um morador dessa cidade, você não sai dela. E outra, se tudo encolhe, possivelmente você não percebe que isso acontece. Você vai comparar com o quê? Você não percebe que as coisas encolhem nessa cidade. Tá? Agora, tem uma possibilidade de você perceber que algo estranho acontece nessa cidade. Imagina que você queira sair daqui até aqui, caminhando a menor distância possível, ou seja, dando a menor quantidade de passos possíveis. A menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. Está aqui o segmento de reta nessa cidade. Ele vai ter que se aproximar do centro, porque a perna dele aumenta e o número de passos diminui. Tá certo? Ele pode perceber uma coisa, se ele pegar um triângulo pequenininho nessa cidade e medir, pode provar, por causa da geometria euclidiana, é que a soma dos ângulos internos dá 180 graus, tá certo? Mas se ele formar um triângulo grandão e medir os ângulos desse triângulo, ele vai verificar que a soma dos ângulos internos de um triângulo não dá 180 graus no universo dele. Aí ele pode ficar bastante desconfiado que o espaço dele não é euclidiano. Tá certo? Ele pode fazer experiências que façam com que ele desconfie do universo euclidiano em que ele estaria imerso. É maluquice? Na década de 20, inclusive no Brasil, foi um dos locais que se fez isso, tem um filme chamado Mulheres de Areia, que aborda o resquício disso, veio para Pernambuco, se não me engano, para fazer experiência. Precisavam medir o raio de incidência da luz de uma estrela com o Sol no meio. Acontece que a gente não vê, o Sol está aqui, a estrela está aqui, bem atrás do Sol, você não tem como ver essa estrela. Mas tem um momento em que você consegue ver a estrela, o momento do eclipse. Então, você precisava de um eclipse para testar a teoria de Einstein. O que se fez? Mediu um triângulo no espaço, fez alguma coisa bastante semelhante, para verificar se a presença do Sol, com a incidência menor distância do raio de luz, que viria em linha reta, sofreria, daria 180 graus. A experiência foi feita, não foi exatamente isso, tá?
mas na verdade era ver a reflexão da luz passando por perto de uma massa muito grande. O que acontece é que pega 3 estrelas, o Sol no meio, e você une formando o triângulo, tá? Com o Sol fora e com o Sol no meio, a soma dos ângulos internos não dá 180 graus. Ou seja, o nosso espaço não é euclidiano. Tá? Agora, não é euclidiano de quê? Porque você está falando de espaços gigantescos, né? O maior parte da medida, ninguém vai usar um troço desse para construir um prédio. Tá certo? É que nem a física relativística. Tá? Você não vai usar a física relativística para calcular o tempo que você vai demorar para sair daqui e chegar a São Paulo de carro. Tá? A física relativística funciona em altas velocidades. Quando se fala em alta velocidade, velocidades compatíveis com a velocidade da luz. Tá certo? Que no tempo que você pisca o olho, ela dá a volta no planeta. É uma velocidade estupenda. Isso não elimina o uso da física de Newton, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: você tem algo, vê qualquer verdade. Falei isso há pouco tempo com vocês. Eu não acredito que ciência construa verdade. Eu acredito que ciência construa conhecimentos. Você tem um conhecimento na mão, você verifica até onde e sobre que condições esse conhecimento pode ser aplicado. Vai ter lugar que ele não funciona. Esse conhecimento não precisa e não tem motivo para que isso ocorra. Ele não precisa ser exatamente o que acontece. E você não vai ter nunca ideia se o que você construiu como modelo é exatamente o que acontece. O que você constrói como modelos, você tem que verificar se pode ser utilizado em determinadas condições, mas sempre tem essas determinadas condições. Tá? Eu afirmo uma coisa, que essa é uma máxima que eu uso, muito forte, é que eu só acredito que exista uma única verdade absoluta. Não há verdade absoluta nenhuma. Eu tenho que fazer a restrição, porque se eu declaro simplesmente que não há verdade absoluta nenhuma, isso seria uma verdade absoluta, né? A única restrição seria essa. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e até a próxima.